E aí galera, tudo bem? Estou com uma apresentação aqui, queria mostrar para vocês uma coisa que eu estava fazendo. Olha só, é sobre a prova do Enem, né? Todo mundo sabe que o número de inscritos em Pernambuco no ano passado, a gente teve, em 2019, foram 275 mil inscritos, né? Então a prova do Enem funciona assim, são 45 questões, estou falando especificamente da prova de matemática, né? 45 questões objetivas, 135 minutos para a realização da prova, né? Aí eu já descontei o tempo, né? 3 minutos para cada questão e basicamente o que cai no Enem é aritmética, geometria plana, álgebra e estatística, né? É assim que funciona a prova do Enem. Qual é a minha intenção desse vídeo aqui? É tentar mostrar a todo mundo, né? E esperançoso que esse vídeo chegue até alguém para que possa ser feita alguma coisa, porque realmente não tem mais condições. A minha pergunta é essa: até quando essa prova de matemática do Enem continuará desse jeito? Essa é a minha grande questão. Como é possível a gente permitir que ano após ano, alunos passem pelo sufoco de fazer uma prova do Enem? Porque na minha época era muito tranquilo, na época do seu pai também era tranquilo, não precisava desse sufoco todo. Mas para você não. Então, esse meu vídeo tem esse objetivo, tentar ver se eu sensibilizo algumas pessoas para pegarem esse vídeo e mostrar para seu pai. É isso mesmo que eu quero. Eu quero assim, eu gostaria, né? Que você pegasse esse vídeo, chamasse seu pai, pai, assiste esse vídeo aqui comigo. Olhe o que é que eu vou passar. Para ver se seu pai, vendo essa situação, olhe para você e diz: realmente, meu filho, não tem condições de fazer essa prova. Não tem condições de fazer. Eu vou fazer alguma coisa. Para que seu pai, a partir do conhecimento que ele tem, porque às vezes acontece de você movimentar um grupo. É muito difícil que um grupo de alunos consiga fazer isso. Mas eu acho que grupo de pais podem fazer isso, sabe? Então, se você é uma pessoa que está se preparando para o Enem, principalmente que está no terceiro ano, você pode fazer isso, você pode tentar se movimentar. E quem pode lhe ajudar? Sua família pode lhe ajudar. Então, acompanhe esse vídeo aí e veja se você concorda comigo. Se você concordar, divulgue, mostre para as pessoas e mostre para sua família. Chame sua mãe, chame seu pai e assista junto com ele. Então é isso que a gente tem, né? Então quando você. O que é que eu tenho defendido? Que a prova do Enem não dá tempo de fazer. Por que não dá tempo? Porque a gente tem a prova de matemática, ela é feita junto com física, química e biologia. Então a gente tem 90 questões, né? 45 para uma, 45 para outra. Só que tem um gabarito. O gabarito é você marcar 90 questões no gabarito. E todo mundo sabe que o gabarito tem que ser marcado com bastante tranquilidade. Então, conversando com vários alunos, e eu já tenho 20 anos de sala de aula, eu passei por todos esses Enems, então a gente sabe que é necessário separar pelo menos 30 minutos para marcar o gabarito. Então, se você fizer a conta rápida, né, você tem 5 horas, tira 30 minutos, sobra 4 horas e meia. Então, sobra 2 horas e 15 para física, química e biologia, e sobra 2 horas e 15 para matemática. 2 horas e 15 são 135 minutos. Se você pegar 135 minutos e dividir por 45, vai dar exatamente 3 minutos, né? São os famosos 3 minutos para fazer uma questão do Enem. Então note bem, mostre isso para o seu pai. Pai, eu só tenho 3 minutos para fazer uma questão. Só que tem um detalhe, que tipo de questão é? Então a minha defesa nesse vídeo é, o primeiro problema que nós temos no Enem é o problema do tempo. Então dá para todo mundo perceber, né? Que a prova do Enem não dá tempo de fazer. Entendeu? Não dá tempo. O tempo não é suficiente. Tá certo? E o que é que eu quero? Eu quero provar que o tempo não é suficiente, tá bom? Então, provando a insuficiência do tempo. Basicamente, o que é que acontece? Quando você vai fazer uma prova de matemática, e diferente de outras provas, né? Diferente da prova de linguagem, ou diferente da prova de biologia, de história, na prova de. Você tem um texto e a partir do texto você lê as alternativas e vê qual é a mais coerente. E em matemática não é assim que funciona. Então, quando você olha para um problema de matemática, você precisa ler o texto, interpretar o texto, é o que eu estou explicando aí, né? Você tem três etapas. Você tem a etapa um que é a leitura e interpretação. Você lê o texto, entende o texto e interpreta ele. Depois que você interpreta, você tem que pegar aquilo que você interpretou, você tem que criar uma imagem na sua cabeça, pegar essa imagem e botar no papel, que é o que a gente chama de equacionamento, ou seja, você vai criar
um símbolo, né? Um conjunto de símbolos que representem um texto. E esses símbolos são matemáticos, né? Às vezes é um desenho, às vezes é uma equação, às vezes é uma expressão numérica, mas você precisa. Depois que você cria esse símbolo, você tem que resolver. Então pode ser uma expressão numérica, pode ser um gráfico, pode ser uma equação, que pode ser do primeiro grau, do segundo grau, uma equação exponencial, mas basicamente você tem 3 etapas para resolver um problema de matemática. Ou seja, você tem 3 minutos para cumprir as 3 etapas. Tranquilo, né? Tranquilo se as questões não fossem como elas são. Eu vou mostrar agora para você e você aproveite, chame seu pai e mostre para ele. Olha uma questão do Enem. Vê só, olha para isso. Se você observar, qualquer pessoa, eu já fiz essa verificação, viu, galera? Eu já li todos os enunciados da prova do Enem cronometrando. Então eu começava a ler e cronometrava. E, por exemplo, esse mesmo aí, esse primeiro leva mais de 1 minuto para você ler o texto. Porque você tem um texto, né, dos parágrafos grandes aí, você tem um gráfico, né, e você tem um desenho. E você precisa relacionar o gráfico com o desenho. Só que no texto tem uma informação muito importante, que se você ler rápido, você não consegue perceber o que é que tem para fazer. Então, esta questão aqui, somente esta questão, ela, só para você ler e entender, você leva mais de 3 minutos. Entendeu? Aí você pode pensar, mas existem outras que vão levar menos de 1 minuto. Então vamos supor, se essa questão levar 5 minutos, tem que haver outra questão que só leve 1 minuto. Para que juntas deem 6 minutos. Só que isso não acontece. Por que não acontece? Porque as outras são do mesmo jeito que essa ou piores. Vou mostrar outra. Olha essa questão, 177. Veja, aqui eu tenho um texto, né? E eu tenho 2 gráficos. Só que existe uma relação matemática entre esses 2 gráficos. Então é outra questão que não dá para ser resolvida em um tempo muito curto. Tá entendendo? Então vou fazer outra agora. Olha para essa. Veja, minha gente, qualquer aluno que, quando a gente coloca essa questão diante de um aluno, só para o aluno entender esse gráfico aí, o aluno leva mais de 2 minutos. Bem mais de 2 minutos. E além disso, é só o começo. Depois disso aí tem a segunda parte, que é o texto. Aí é o texto para criar a resposta. Então esses 3 exemplos que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá vendo? Esse exemplo, né, que termina aqui, são só 3 exemplos, mas eu poderia fazer isso com a prova toda. Eu poderia fazer isso com a prova toda, só que ia levar um vídeo de 2 horas, né? Então não tem intenção, não dá para fazer. Mas só com esses 3 exemplos, você já dá para mostrar claramente que você não tem condições de fazer essas questões em 3 minutos. Não tem condições nenhuma. Então o problema do tempo é um problema gravíssimo para a prova do Enem. Outro problema gravíssimo é a qualidade da prova. Eu estava fazendo um vídeo, né? Mas outro problema gravíssimo é a qualidade da prova, né? Então se você observar, não carregou ainda. Se você observar os últimos anos da prova do Enem, você vê claramente que a prova do Enem não é uma prova de ensino médio, é uma prova de ensino fundamental. Então o Enem, o banco de itens do Enem, não sei por que motivo, tem um monte de questão do ensino fundamental. Só que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que o Enem é a porta de entrada na universidade. E aí muitos alunos que fazem Enem, eles vão para a área de tecnologia, vão para as áreas de engenharia, de cálculo, de informática, computação, né, no caso, vão para a área de economia, né, estatística, vão fazer física, vão fazer matemática, química. E todos esses cursos que eu acabei de falar exigem uma matemática num nível avançado. Você não pode entrar para fazer cálculo 1 sem saber trigonometria num nível mais avançado. Você não pode só saber aquela tabelinha do seno e cosseno. Não tem como responder isso. Não tem como ser assim. Você tem que saber polinômios, equações polinomiais, números complexos. Todos esses assuntos são necessários para o Enem. Só que o Enem fez o favor de tirar todos esses conteúdos da sua prova. Esse assunto não cai. E como o ensino médio, né? O ensino médio é do jeito que é outro problema, o ensino médio fica correndo atrás do que cai no Enem. Como esse assunto não cai, então não é dado no ensino médio. Como não é dado no ensino médio, o aluno não aprende. Como o aluno não aprende e passa no Enem, ele passa no Enem, né? Porque o Enem faz um milagre para a pessoa passar, ele passa, ele entra na faculdade despreparado. Então o Enem é um problema sério. Então o Enem já dificulta a vida do aluno. Veja bem, o Enem do jeito que é, dificulta a vida do aluno porque a prova é impossível de fazer.
Ao mesmo tempo, os conteúdos que caem na prova do Enem fazem com que o ensino médio perca a qualidade de conteúdo. Então você não aprende em vários assuntos que você deveria aprender para entrar na universidade. Veja quantas coisas negativas são ocasionadas por uma prova. E esse eu chamei de problema 2, a qualidade da prova. Outro problema eu vou chamar de problema 3, que é uma vergonha, né? Que é a chamada teoria da resposta ao item. E tem gente que acha isso incrível, né? A teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item, ela é um processo, sabe, que tem um princípio até bonito, mas é muito confuso. Tem muitas equações, qualquer pessoa que for pesquisar vai ver que é um método de resolução, de correção de prova extremamente complexo, muito complexo. Só que e ele é tão complexo que ele acaba dando resultados estranhos, né? Que são aqueles famosos alunos que têm a mesma quantidade de acertos, porém têm notas diferentes, né? E isso faz com que o INEP tome uma atitude que é muito esquisita, que é esconder as notas que você tira. Então, por exemplo, eu descobri, tentando saber qual era a nota de alguns alunos meus, que a gente não tem informação sobre a pontuação de cada questão. Se você ligar para o INEP, se você abrir um chamado no INEP, né, fizer uma solicitação e pedir, eu quero saber, meu filho é fulano de tal. Sim, outra coisa que eu descobri também que é interessante, o pai não pode pedir a nota do filho, só quem pode pedir é a mãe, né? Isso aí já é inconstitucional. Se você quiser saber quanto você ganhou em cada uma das questões do Enem, você fez a prova de matemática, sua nota foi 720. E aí você quer saber quanto você recebeu em cada uma das questões, você não tem o direito de saber. Eles não dão essa informação. Aí veja, só que existe um princípio constitucional que rege concursos, que é o princípio da publicidade e da transparência. Então a TRI causa uma falta de transparência enorme no Enem. Então eu tenho uma prova do Enem que tem um excesso de questões. Esse excesso de questões impede que o aluno consiga concluir a prova. Existe uma prova que tem uma quantidade de conteúdos, os conteúdos em si, eles acabam fazendo com que o ensino médio perca a qualidade. E na hora que você vai corrigir a prova, você não consegue saber qual é a sua nota. Você não consegue saber exatamente quando você tirou em cada questão. Tudo isso é o Enem. Né? E tem uma coisa que é pior ainda, que consegue ser pior ainda, que é o seguinte, a TRI tem uma proposta, né? A TRI tem um propósito que é evitar que o aluno chute. Mas como é que eu posso evitar que o aluno chute se eu coloco 45 questões com textos gigantes que não vai dar tempo para o aluno fazer? Então, veja bem, se eu vou usar a teoria da resposta ao item, eu preciso permitir que dê tempo do aluno fazer. Porque se não der tempo do aluno fazer, ele vai precisar o quê? Chutar. E a teoria da resposta ao item, ela faz de tudo para que o aluno não se dê bem chutando. Tá entendendo? Então, esse contrassenso é um absurdo. E além do mais, tem a distribuição dos gabaritos. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas existem até alguns vídeos na internet que falam isso. E é verdade. Eu fui olhar ano após ano, eu verifiquei que em média é isso mesmo. Veja como é que funciona a prova do Enem, né? São 45 questões, todo mundo sabe que das 45 questões são 5 alternativas, né? Então, as alternativas são A, B, C, D e E. Como são 45 questões e são 5 alternativas, quando você divide 45 por 5 dá 9. Então, em média, e é isso mesmo, viu? Em média, no Enem, você tem 9 questões, letra A, 9 letra B, 9 letra C, 9 letra D e 9 letra E. Teve um ano que deu exatamente. E em alguns outros anos deu uma variação, sabe? Tem ano que aparece 10 letras D, aí aparece 8 letras E. Dá uma variaçãozinha em alguns anos. Mas na média é sempre isso. Minha gente, sabendo disso, essa informação ajuda o aluno a chutar. Essa informação ajuda o aluno a chutar. Então, eu queria muito, muito que você que é aluno, que você entendesse que a prova do Enem, ela é um absurdo. A prova do Enem é extremamente mal feita. Ela é uma prova que deveria ser totalmente modificada. Ou se muda o banco de itens para que as questões
que seja possível fazer as 45 questões, ou se muda a quantidade de questões. Uma das duas coisas precisa ser feita. O que não pode é fazer o que está sendo feito com milhões de jovens todos os anos. A vida de muitos jovens, quando chegam ao terceiro ano, tem se tornado um inferno. E um dos elementos que contribui para esse inferno é o Enem. Então, por favor, mostre esse vídeo para o seu pai. Mostre esse vídeo para os seus amigos. Tente fazer uma movimentação. Tente fazer alguma coisa. Porque se você for deixar para as pessoas que ganham dinheiro com o Enem fazerem, elas não vão fazer. Só você pode fazer alguma coisa. Entendeu? Isso é o que eu estou fazendo. Isso é um apelo, mas é um apelo porque eu não aguento mais. Essa indignação minha é total e é muito antiga. É necessário que isso mude. Não dá mais para aguentar. Entendeu, galera? Valeu, é isso.